Olá a todos, a todas e a todos. Boa tarde. Estou aqui gravando o programa de tarde, numa terça-feira, e hoje eu vou ter o prazer de receber o escritor e jornalista Luiz Krauss. A gente trabalhou junto há milhões de anos na Gazeta Mercantil e agora nos reencontramos como editora e escritor. E foi um reencontro muito feliz, que o livro do Luiz, quando eu li, que ele chegou na primeira vez, eu falei, nossa, um livro que a gente tem que editar, não só tem a cara da Alameda, mas é um livro muito, muito bem escrito. Queria parabenizar, inclusive, o Luiz por esse livro. Então, a gente volta depois da vinheta com o Luiz Krauss e o seu livro Natação. Oi, Luiz. Esqueci de falar que você também é professor da USP, da Letras, da FEFELESH, e a gente já vai chegar nesse momento da carreira. Primeiro, eu queria te parabenizar pelo livro, eu adoro esse livro, é um dos livros que a gente edita e fala, nossa, é por isso que eu tenho uma editora e estou fazendo um livro tão bacana e bem escrito como o seu. Puxa, Joana, muito obrigado pelas tuas palavras. Eu devo dizer que eu fiquei muito feliz com o nosso reencontro, agora não mais como colegas de redação, né, mas como editora e autor, e fiquei felicíssimo também com a acolhida que vocês deram aí ao meu trabalho. Realmente foi uma grande alegria para mim. E, Luiz, neste tempo em que a gente teve em vários lugares, você construiu uma carreira tanto de professor universitário como de escritor. Queria que você contasse um pouco isso antes da gente chegar nas minúcias do livro. Sim. Pois é, eu, na verdade, tinha uma carreira acadêmica incipiente antes de entrar lá na vida de jornalista, né? Mas eu era muito jovem e eu achava esse mundo acadêmico assim um pouco vagaroso demais. Eu queria uma coisa mais com mais vida, com mais velocidade, e aí deixei a minha carreira acadêmica, quer dizer, eu concluí o mestrado, né? Eu fiz um mestrado em letras clássicas, e aí deixei a minha carreira acadêmica em suspensão e fui me dedicar ao jornalismo, e me dediquei ao jornalismo por mais ou menos 15 anos, né? E, e o meu último trabalho na grande imprensa justamente foi na Gazeta Mercantil, onde nós éramos colegas, né? E aquele fim da Gazeta Mercantil foi uma coisa trágica, né? E foi traumatizante também para mim, porque tinha uma série de questões, quer dizer, é, ficaram nos devendo dinheiro, meus filhos eram pequenos, e isso tudo mexeu muito comigo, e aí, nessa época, eu já também não era mais tão jovem, né? E aí eu pensei, bom, acho que seria o momento bom agora de, então, retomar essa carreira acadêmica, fazer um doutorado, tentar finalmente ingressar nesse mundo acadêmico que tem um ritmo, claro, diferente, né? E que, na minha cabeça, pelo menos, combinava melhor com uma pessoa de mais idade do que com um jovenzinho de 20, 30 anos. Eu não sei, hoje em dia a gente vê assim gente que tem 28, 30 anos e que é doutor, né? Aquilo era uma coisa que eu não conseguia digerir. Para mim, um doutor tem que ser um homem grisalho, já vivido e tal, né? Mas quando aconteceu o que aconteceu lá na Gazeta, eu já passava dos 40, então pensei, acho que agora está na hora. E aí tudo correu de forma bastante feliz. Eu terminei o meu doutorado
E eu acho que o trabalho como jornalista me ajudou muito na carreira acadêmica, porque no jornalismo você adquire uma agilidade na escrita que dificilmente você vai adquirir em outro lugar, né? Sim. E, então, ah, esse prazer do texto, esse prazer da escrita, mas ao mesmo tempo com um dinamismo, né? Com um ritmo, né? E acho que isso foi muito útil para mim, tanto na minha vida acadêmica, quer dizer, no doutorado, no pós-doutorado, que eu tinha que escrever trabalhos extensos, publicar artigos, etc., etc., quanto na minha própria atividade literária, né? Porque você adquire um ouvido para o texto, uma prática para o texto, e acho que o jornalismo é uma excelente escola nesse sentido. E como veio a literatura nessa mudança de carreira? Não, a literatura quer dizer, ela começou a florescer bastante tarde, mas ela é um sonho antigo meu também. Na verdade, eu sempre quis ser escritor, né? E os meus planos assim profissionais, quer dizer, tanto essa carreira acadêmica inicial quanto o ingresso no jornalismo tinham a ver com isso, porque eu entendia que são atividades compatíveis, né? E agora eu tive uma certa dificuldade em começar a publicar, né? Eu publiquei o meu primeiro romance já com quase 50 anos, né? O que não significa que eu não tenha escrito nada antes. Eu escrevi coisas antes, mas que, por um motivo ou por outro, acabaram não sendo publicadas, né? Sim. E quais os outros livros que você tem, além do Natação, que ganharam prêmio e tal? Sim, eu tenho. A Natação é meu oitavo romance. O meu primeiro romance, que foi publicado, se chama Desterro, Memórias em Ruínas. E esse é um livro que eu escrevi, na verdade, sob o impacto da morte da minha avó e poucos anos depois do meu pai, quer dizer, da minha avó paterna e do meu pai, né? Eu era muito ligado a esses avós paternos, e passei a infância muito, muito próxima a eles, né? Eles eram imigrantes judeus que vieram de Viena para o Brasil, né? Foragidos, claro, né? E, e que conservaram durante a vida inteira aqui no Brasil um vínculo muito intenso com a sua origem, né? Tanto com a língua alemã, quanto com a cultura austro-alemã e também com a cultura judaica, né? Essa chamada simbiose judaico-alemã, né? Que é uma coisa que existiu na primeira metade do século XX, né? E que depois foi varrida do mapa, quer dizer, todos esses judeus que viviam no mundo de língua alemã, os que conseguiram sobreviver fugiram, né? Se espalharam pelo mundo inteiro, né? E essa cultura se tornou assim uma espécie de uma relíquia que era conservada em diferentes partes do mundo, mas que claramente estava destinada ao fim, né? Porque não teria como isso ter uma continuidade, né? Era um mundo em extinção, né? Um mundo em extinção e, ao mesmo tempo, um mundo que, curiosamente, era muito semelhante, quer dizer, as casas que eu visitava em São Paulo, ou as casas de parentes ou amigos dessa mesma origem que eu visitei em outras partes do mundo, como Londres, como Nova York, como Tel Aviv, todas elas tinham alguma coisa muito particular, né? Muito singular. E, e com a morte da minha avó e do meu pai, eu me dei conta de que esse mundo estava se apagando com eles.
o meu esforço nesse romance, e também no meu romance seguinte, cujo título é Deserto, era de registrar esse mundo, as sensações desse mundo, as atmosferas desse mundo, as emoções que permeavam a vida cotidiana nesse mundo, o que era importante nesse mundo, os interesses culturais, os valores estéticos, os valores morais, né? Foi, foram 2 livros. Na verdade, o meu terceiro romance, que é Bazar Paraná, também trata disso, né? São livros que tentam registrar esse universo em vias de extinção, em vias de desaparecimento, né? Então, esse é um tema que ocupou muito da minha literatura. Na verdade, não seria um exagero dizer que os meus 7 primeiros romances têm esse tema assim presente de uma maneira muito forte, né? E, bom, o segundo romance, como eu disse, foi o Deserto, que ganhou um prêmio da, da editora Bem Virá, né? O terceiro romance chama-se Bazar Paraná, recebeu o Jabuti, foi traduzido também para o alemão. Depois, o quarto romance chama-se O Livro da Imitação e do Esquecimento. Esse já é um outro tema, aí já é um romance que trata da vida acadêmica, um romance ambientado na USP, um romance também muito irônico, de certa forma, né? Mas que também tem como protagonista um professor alemão, né, que veio parar aqui no Brasil e que se sente completamente como um peixe fora d'água aqui, né? É um romance do qual eu gosto muito. Depois eu escrevi um outro romance, Outro Lugar, que ganhou o Prêmio Pernambuco de Literatura e ganhou também o terceiro lugar no Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional. O seguinte tem como título Opulência e é ambientado em Campos do Jordão. É preciso dizer que Campos do Jordão era, durante muito tempo, uma espécie de refúgio e de meca para esses imigrantes dessa origem, que obviamente não se sentiam muito bem no clima quente de São Paulo, né? Mas tinham que viver aqui, porque tinham que trabalhar e sobreviver e tal, mas que sempre que podiam, então, iam lá para a Serra para desfrutar do clima ameno, da natureza e tudo isso, e eu, desde a infância até os 40 e poucos anos, também fui um frequentador desse lugar, com o qual eu tinha uma ligação emocional muito forte, né? Tanto com relação à natureza, que é esplêndida e que, pelo menos na minha infância, ainda não estava tão destruída quanto hoje, né? Quanto com as próprias pessoas que frequentavam esse lugar, um lugar onde realmente eu me sentia em casa, muito bem, conhecia tudo, sabia todos os caminhos, as trilhas, enfim. Então, é um romance que fala desse lugar, também com uma nota entre o nostálgico e o irônico, né? E o meu penúltimo saiu ano passado e tem como título O Outono dos Ipês Rosas, que é um livro que eu escrevi durante a pandemia, numa época em que São Paulo se transformou numa cidade, paradoxalmente, muito aprazível, né? Porque não tinha trânsito, não tinha poluição, não tinha barulho, e eu saía para caminhar aqui pelo bairro, e foi um ano, esse ano de 2020,
em que talvez por causa dessa diminuição brutal na poluição, os ipês rosas floriram com uma exuberância que era uma coisa assim estonteante, né? E aí eu me habituei a fazer longas caminhadas aqui pelo bairro, ficar olhando esses ipês, e então é um romance meio peripatético sobre São Paulo. E Luiz, conta um pouco sobre o natação, como ele nasceu, como ele cresceu dentro de você e como enfim, tomou vida, digamos. Esse é um romance que tem, na verdade, como tudo o que eu escrevo, né, também um fundo autobiográfico, né? Eu ia falar disso, eu ia falar de quão, né, a gente está vivendo tempos em que a autoficção é super importante para a literatura e como esse romance, enfim, traduz um pouco do que você é. De fato, e o romance traduz as minhas dúvidas de juventude, né, daquela época em que que eu tinha, sei lá, meus 20 anos, né, e ainda vivíamos muito sob a sombra do regime militar, né? Claro, não mais diretamente sob a pressão e o terror do regime militar da década de 70, né? Mas ainda assim a liberdade era uma coisa ainda muito pouco conhecida para nós jovens daquela época, né? A gente vivia sob uma mentalidade ditatorial, né? Que vai durar ainda um tempão, né? Como? Dura. O romance se passa mais ou menos no comecinho dos anos 80, final dos anos 70, não é isso? Exatamente. Esse clima ditatorial, ele perdura ainda uma década, quase. Ah, sim, porque as pessoas não tinham também muito outras referências, né? Eu lembro, você também estudou lá no colegial, no Colégio Bandeirantes, né? Sim, Esse sim. Colégio Bandeirantes era, pelo menos no meu entender, era uma instituição fascista. Era assim, era muito fascista. Você tinha essa ideia muito forte quando você estava dentro do colégio. Não precisava ninguém te explicar o que era o fascismo, que você já estava vivendo dentro do colégio. Exatamente. Era uma experiência da vida cotidiana, né? O fascismo lá dentro. E, e havia socialmente assim também uma pressão muito grande no sentido de que você, que vinha de uma família de classe média, tinha que fazer um determinado tipo de carreira, escolher um determinado tipo de profissão, e que fora isso não existia nada no mundo, quer dizer, era isso ou morrer de fome, né? Eu tive literalmente um professor de história que eu falei, eu vou fazer história. Ele falou, você vai morrer de fome. E eu respondi para ele, e você morreu de fome? E ele falou, Pois não, mas é diferente. Eu falei, o que é diferente? mas isso era uma coisa que estava muito na nossa cabeça, né? E eu era um adolescente amedrontado por tudo isso, né? Realmente era um adolescente amedrontado por tudo isso e ao mesmo tempo tinha um lado meu que se recusava a se conformar e que, bom, ainda bem, né? Quer dizer, um sinal de um resto de saúde, né? Mental, Vida, né? vida. E o romance trata disso, né? Quer dizer, trata de um jovem que tenta se ajustar a uma estrutura social pré-existente, mas que lhe desagrada, que não lhe serve, que o oprime e que o sufoca, não é? E a tentação de tomar um caminho mais aventuresco por esse mundo das letras e da literatura, que é o que realmente faz sentido para esse rapaz, né? E no meio de tudo isso, quer dizer, no meio de todos esses dilemas,
ele encontra um velhinho que é um imigrante japonês, que é professor de natação, né? Mas que, na verdade, quer dizer, a natação não é o objetivo dele. Ele entende a natação como um caminho para o autoconhecimento, como um caminho é, para que a pessoa entre em contato com quem ela é realmente, né? Com a sua essência, com a sua vocação, com a sua individualidade, com a sua originalidade. E esse personagem é, de fato, um homem que existiu, né? E de quem eu tenho excelentes lembranças, né? Cujo nome era Kanichi Sato, né? E ele tinha lá um curso de natação na, no, no, na Associação Atlética da Faculdade de Medicina da USP, que é um lugar totalmente surreal, né? Porque você está lá no meio do Hospital das Clínicas, praticamente, né? E lá tem um pedacinho de Mata Atlântica, né? E tem um gramado maravilhoso, tem uma piscina ótima, e ali eu encontrei esse mestre, né? Que naquela época já tinha seus 80 e tantos anos, né? E comecei a ter aulas de natação com ele, e isso foi uma influência muito importante na minha vida, e foi também o que me deu coragem para romper com tudo aquilo que não servia para mim naquele momento, e me levou, então, a buscar os estudos literários, uma formação literária, com vistas à construção de uma carreira, né? Então, é disso que trata o livro. É uma espécie de romance de formação, Eu ia né? falar isso. Eu ia falar justamente, é um romance de formação num período complexo que a gente vê um velho mundo autoritário, ditatorial, que cerceia as pessoas e a mente das pessoas ruindo, e o novo mundo ainda não nascendo, assim, um novo mundo da liberdade. Então, isso se traduz um pouco nas questões do personagem principal e tal, que ele tem na vida, né? Ele percebe esse momento. Realmente ele é uma pessoa de certa forma, encarna os dilemas dessa época, né? E as inquietações dessa época, as ansiedades desse momento, as contradições desse momento, né? Sim, eu acho o romance incrível e, enfim, gostaria de recomendá-lo a todos. É um romance que encontrou também, eu achei, de uma certa maneira, a editora certa, porque muitas vezes na Alameda a gente pensa em como editar literatura que combine com o catálogo, que seja algo que converse com os outros livros que a gente tem, e o seu conversou demais, assim, o do Bernardo Kucinski também, enfim, a gente consegue amarrar esses livros num catálogo bem coerente, assim, que é legal e que a gente gosta, assim, de ter ideias de democracia, de liberdade de expressão, e de um romance, como já disse, muitíssimo bem escrito, assim, que pega a gente e leva pela mão, assim, eu acho incrível Natação. E, bom, pode falar. Eu achei bonita essa tua expressão de levar a gente pela mão, porque esse mestre, esse professor de natação, ele pegava na mão dos alunos dele também, e ele segurava a mão, e aquilo tocava, realmente tocava o coração das pessoas, sabe? Ele era uma pessoa extremamente sensível, ele te olhava nos olhos e ele via tudo que você estava sentindo, tudo que você estava passando. Ele era dono de uma empatia como eu não me lembro de ter visto em outra pessoa. Então, só para dizer que eu gostei muito dessa tua expressão
de que o livro pega as pessoas pela mão, porque é exatamente isso o que ele fazia comigo. Uma raridade uma pessoa assim, né? É, uma É. raridade mesmo. E todo mundo que passou por ele, assim, ele marcou muito todas as pessoas que passaram lá. Uma das minhas colegas, que talvez você conhece, é uma ceramista muito conhecida, Kimini. Sei, eu sei quem é. Ela era minha colega lá também, e ela também foi muito marcada por esse convívio com ele, entre outras pessoas que também passaram por lá, né? Ah, que interessante. Luiz, então queria encerrar nosso programa, ele tem meia hora, então é o momento em que a gente diz tchau para as pessoas e também, enfim, a gente vai postar em breve os cards chamando para o lançamento, que acho que vai ser um momento muito legal de encontro. E queria te agradecer por essa entrevista, esse papo entre editora e autor, que é sempre tão legal. Eu é que agradeço, Joana. Foi uma alegria conversar com você e é uma grande alegria para mim ser autor da Alameda também. Ah, é? A gente está muito feliz também com o livro. Bom, então um beijo a todos e um beijo especial para você, Luiz. A gente vai se conversando. Igualmente, obrigado, Joana. Tchau.